Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula sobre decotes. E hoje nós vamos trabalhar com o decote U, que é muito parecido com o decote redondo e com uma mistura, né, do redondo com o quadrado. Então vamos ver. Bom, nós vamos começar aqui então. Eu já estou com o meu corpinho básico aqui pronto. Vocês já sabem que tem essa aula no nosso canal. Então, através da base, essa semana nós estamos construindo novos decotes. Então, eu estou ensinando vocês como transformar a base e desenhar novos decotes. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender o decote U. O decote U, como eu falei, ele é muito semelhante a dois decotes. Ele parece a mistura de dois decotes, o decote quadrado e o decote redondo. Então, nós vamos começar aqui fazendo um afastamento do pescoço. Nós vamos fazer aqui um afastamento de 5 centímetros. Lembrem que eu tenho que fazer frente e costas, o mesmo afastamento. E nós vamos descer em linha reta com essa marcação. Então, como que você faz? Você apoia o esquadro na linha horizontal e você desce em linha reta do ombro. Eu vou descer aqui, não atingir a linha altura de busto, não. Esse decote, ele vai ficar um pouco acima. Eu vou marcar aqui aquela referência que a gente faz do seio, que é a medida que a gente toma do mamilo até a base do sutiã. E eu tenho colocado aqui os 7 centímetros, eu vou continuar com ele. Nós vamos fazer um semicírculo em volta aqui do bojo, só para a gente ter a noção de onde está a mama da pessoa, porque o decote, ele vai depender exatamente dessa medida, para que não fique muito aparente o seio, nem que às vezes esconda demais o que a pessoa não quer, né? Então, essa medida da altura é negociada, né? É tomada na pessoa. E eu vou colocar aqui uma medida bem comportada, vamos falar assim. Eu vou colocar aqui com 10 centímetros acima da altura do busto. Então, o meu seio ele tem 7, eu tô colocando 10. Então, nós temos 3 centímetros de margem de segurança aí. Eu vou marcar esses 10 centímetros. Como eu falei com vocês, você pode também se basear na pessoa medindo do pescoço para baixo. E o que ficar mais fácil para você. Eu normalmente tomando na pessoa, é mais fácil tomar do pescoço para baixo. Aí eu tenho uma medida exata para colocar aqui. Então aqui eu criei o decote quadrado. A diferença agora vai ser o arredondado do canto. Então nós vamos fazer um formato U. Nós vamos usar aqui a plantilha para ajudar, e eu vou escolher uma plantilha um pouco menor, que é a plantilha de decote infantil. Então, nós vamos usar essa plantilha, que é menorzinha, e você vai conseguir fazer um cantinho bem certinho. Vira a plantilha, ó. E aí, nós temos o decote U. Vou fazer um colorido aqui, só para ficar mais fácil de visualização, ó, no contorno. Então, vejam como que ele forma exatamente o decote U. Esse decote U, como é um decote mais largo também, você não deve descer muito, porque ele mostra muito o colo, a não ser que você afaste menos aqui do pescoço. Então, você pode afastar menos e descer um pouco mais. Essa altura aí realmente é a altura que a pessoa quiser, né? Não tem uma medida certa, mas o fundamento dele é esse. Ele pode vir um pouquinho mais aberto, numa angulação diferente. Vou fazer aqui. Vou fazer um afastamento aqui agora de 3 centímetros para desenhar esse novo. Vamos descer em linha reta, só para a gente ter uma noção aqui da direção. Eu vou subir aqui 12 centímetros agora, para ficar diferente aqui do verde.
fazendo de lápis, mas já vou pôr colorido aqui pra ficar claro. E aqui eu posso abrir um pouco o decote, ó. Então eu tô distanciando aqui embaixo 3 centímetros dessa linha reta que eu acabei de fazer. Então esse decote, ele vem assim abrindo, ó. Nós já até fizemos um decote quadrado assim, ó. E aí nós arredondamos nesse cantinho aqui. Então aqui eu faço o arredondado. Eu vou fazer um pouquinho mais baixo aqui, porque aqui ele ficou meio embolado no verde. Então eu vou fazer ele um pouquinho mais baixo, mas o interessante aqui é não atingir a linha do busto. Eu vou fazer só para não ficar misturado aqui com o verde, tá? Então eu vou descer um pouquinho aqui e vou refazê-lo aqui. Vou soltar os 3 centímetros a partir dessa linha reta. Eu vou fazer de outra cor aqui. E aqui vamos arredondar o cantinho também. Então é um decote U, mas é um decote U com uma angulação mais fechada, tá vendo? Ele faz aqui um ângulo mais fechado. Vou colorir aqui também, para ficar fácil aí de visualização. Então nós temos as variações desse decote, tá? Eu vou aproveitar e fazer aqui nas costas, e aí eu vou fazer um decote um pouquinho mais profundo aqui, só para vocês entenderem. Então, um afastamento de 5 aqui, e lembrando que eu não tenho que fazer o mesmo decote frente e costa, eu posso variar esses decotes. E aqui, como a minha aula está sendo sobre desenhar os decotes, então eu estou ensinando a desenhar tanto frente quanto costa, o mesmo decote, mas na realidade ele não tem que ser assim, tá? Então eu vou esquadrar aqui na linha horizontal. Então eu estou puxando o decote aqui agora com 30 centímetros abaixo do básico. Lembrando que a gente mede da base do pescoço, dessa linha dos dois. E aqui eu vou fazer diferente da frente, eu vou fazer fechando esse decote. Então nas costas eu quero ele entrando um pouquinho. Então eu vou marcar aqui 3, 4 centímetros, vou pôr 4 para a gente não ficar pensando que tem que ser sempre 3. E eu vou puxar esse decote nesses 4 centímetros. Nós vamos fazer aqui agora o desenho do decote U, ó, puxando aqui, ó. E aí você tem o decote U fechado. Então esse decote U aqui, como ele é mais profundo, ele chega quase aqui na cintura, por ele ser mais fechado, você tem um grande conforto nesse decote. Então é um decote que te dá segurança. Quando ele é mais aberto, deixa essa parte das costas mais solta, aí realmente é um decote que te deixa instável. Qualquer movimento do ombro, ele pode cair. E aí vou fazer um outro afastamento aqui, o afastamento de 3, por exemplo. E vou fazer o comum em linha reta. Então eu vou esquadrar aqui. Eu vou pegar a linha do sutiã, que é o término da cava, ó. Vou subir um pouquinho dessa linha. Vou colocar aqui 4 centímetros acima. É um decote mais confortável de se usar. Todo decote que é mais alto é um decote mais confortável. O decote, quando ele é mais baixo, é um decote que exige uma postura um pouco mais ereta, um pouco mais certa. Qualquer movimento que você fizer de braço ou qualquer movimento que você fizer com os ombros, você pode perder sustentação se você tem um decote profundo na frente e nas costas. Então isso eu já até falei nos outros vídeos, estou sendo repetitiva porque para vocês guardarem isso aí, tá?
Então aqui agora eu vou arredondar esse cantinho aqui do decote, vou fazê-lo de vermelho. E aqui nesse cantinho nós arredondamos com a plantilha de decote. Então eu tenho aqui um decote mais comportado, vamos falar assim. E temos o verde, que é um decote mais profundo. Para combinar com esse decote mais profundo, eu faria um decote mais justo, mais próximo do pescoço na frente. Os decotes, quando eles são mais baixos, assim como eu falei nas lições anteriores, eles precisam de ajuste para que não fique fugindo do corpo, né? E esses ajustes são as pences. Então, no caso desse decote verde aqui nas costas, eu precisaria provavelmente de uma pence para dar sustentação a ele aqui, para que ele faça o formato das costas. Então, eu vou desenhar aqui a pence, só para constar para vocês que não é só fazer um decote fundo e ótimo, vai ficar lindo no corpo. Não, você precisa de ajustes nele. E um dos ajustes principais é a pence do decote. No caso da frente aqui, nesse decote azul, vou fazer uma pence aqui também. E aí, um pouco mais à frente, a gente vai trabalhar com essa parte de pences, a gente vai aprofundar nisso, sobre o uso das pences e as transferências de pence, que é uma matéria bem interessante. Então aqui o foco foi realmente aprender como fazer o decote no corpinho básico. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. Não esqueçam de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades, dessas aulas diárias, né, de modelagem e costura. E amanhã a gente continua com os decotes.